Oi, Oiê, Fabi, tudo bem? tudo bom? Tudo. Tudo Meu jeito bem. tá aqui, já estou muito baixo. Sim, Peraí. a tua imagem tá um pouquinho tremida, não tô conseguindo te ver. Ah, agora melhorou. Oh, Melhorou. tá. Hã? Que a luz não ficou Oi, muito Anne, boa tudo aqui, mas bem? vamos Já lá. tem umas pessoas entrando aqui. Tudo bem? Vamos falar sobre alimentação hoje. Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho que as pessoas estão entrando. E, Tá. Fabi, eu queria falar um pouquinho também do nosso projeto, né? Isso. O nosso projeto ABC das Emoções, ele acabou surgindo bem no meio da pandemia. Uhum. A gente começou, na verdade, no início do ano, falar sobre ele, montar, enfim. E aí, quando a Tá. gente, quando iniciou esse isolamento social, foi bem quando a gente estava com o planejamento, né? Para que ele pudesse sair do papel, a gente estava com o planejamento todo pronto. Só que o nosso projeto inicial era iniciar presencialmente, uma turma piloto. E aí a gente Certo. decidiu no meio do caminho mudar de ideia e fazer online e acabar levando informação para as pessoas de uma forma gratuita, né? E é Uhum. assim que a gente está fazendo. Então a gente definiu fazer isso até o final do ano para ver o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a ideia é que a gente não pare e que nós temos 3 profissionais no projeto. A Annelise, que é pedagoga, a Sabrina, que é pediatra, elas estão nos assistindo aqui também. Então, a gente tem Certo. profissionais e cada uma escrevendo dentro da sua área de conhecimento. E a gente está levando essas informações, então, para as pessoas que nos seguem no Instagram, enfim, que nos acompanhem por aqui, tá? Joia, Então, eu muito queria te bacana. agradecer muito, agradecer por ter aceito o convite e dizer que admiro muito o teu trabalho. A gente já se conhece há muito tempo, né? Obrigada, É, oportunidade. há muitos anos, na verdade. E, né, Fábio? E assim, eu gosto. Acompanhar um pouco da minha trajetória aí, né, Jane? Isso, isso. A Eu gente voltei para teve Floripa. o prazer de trabalhar num projeto juntas, né? Em 2007, eu acho, faz muito tempo isso. Isso, Então, logo que eu Fábio, voltei. isso. Eu queria que, se você quisesse se apresentar, e depois a gente faz o nosso bate-papo hoje, tá bom? Pode ficar à vontade. Então, tá jóia. Bom, então, assim, até na época que a gente se conheceu aqui, eu e a Janes, eu vinha trabalhando na área de emagrecimento já, né, há muitos anos, assim, eu trabalhava com clínica de emagrecimento, e eu vim nessa linha até 2015, né? Então, assim, o meu início na área clínica da nutrição foi nessa área de emagrecimento de adultos. Mas desde 2007 que eu tenho filhos, né? Que eu tenho a Isabela, e foi bem na época que eu conheci a Janes, que é logo que eu voltei para Floripa. E aí, nessa época, eu já comecei a trabalhar também com a questão da alimentação infantil, prestando assessoria para as escolas, né? Logo que a Isabela foi para uma escolinha. E de lá, então, até 2015, eu vinha trabalhando com assessoria para escolas de educação infantil e com adultos na clínica, né, com emagrecimento de adultos. E, no fim, naquele momento, houve uma mudança, assim, na vida, e eu resolvi realmente me voltar para essa área da alimentação infantil, e desde 2015, então, eu venho trabalhando muito nessa questão dos cursos, né? Eu até faço os atendimentos também de consultório, mas os cursos que têm o objetivo de ajudar, amparar as famílias mesmo, nesse suporte ao desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, né? Desde a infância, Uhum. porque a gente sabe a importância disso, né? A importância de se desenvolver um hábito alimentar saudável para poder fugir das dietas restritivas lá no futuro, né? Porque era essa a realidade Uhum. que eu acompanhava até então. Trabalhar com emagrecimento de adultos, você trabalha com dietas, com restrição, né? Com mudança de hábito no momento que já é muito mais difícil para a gente, né? Uhum. Mudar tudo que a gente veio construindo ao longo de uma vida. Então, hoje o trabalho é mais focado na criança e na família, né, como um todo, porque a criança não vai desenvolver o hábito é, Sozinha. sozinha, né?
Acho que travou. Eu esqueci do fone aqui do... Agora, agora voltou, Voltou, né? Fabi. Tava travando um pouquinho a tua internet. Voltou. Tá. Isso, então tá, vamos lá. Bom, e vocês estão ouvindo bem? Porque eu esqueci de pegar o fone. Agora eu tô ouvindo, mas a imagem... Não, agora voltou. É que a tua imagem tinha travado a gente não conseguia ouvir, mas agora voltou. Tá, então tá bom. Então, começando, né, entrando bem no nosso assunto aí do papel da família, né, na alimentação da criança. Isso. Uma das coisas, assim, que a gente tem trabalhado muito nos últimos anos, com relação a isso, a alimentação infantil, é justamente sobre como a criança desenvolve os hábitos alimentares e como ela aprende a comer, né? Porque por muito tempo a gente não parou para discutir muito isso, pelo menos não na área da nutrição. Isso é um estudo recente, assim, pra gente, né? De entendimento de como que essa criança aprende a comer. E quando a gente fala sobre isso, né, uma das primeiras coisas que a gente estuda e que a gente vê que é importante é justamente os modelos, as referências da criança, né, para tudo, para todo o aprendizado, né, mas inclusive para alimentação. Porque o bebê, né, a criança pequena ali, ela aprende ainda muito, todos nós aprendemos ainda por esse meio, né? Mas ela tem esse como principal forma de aprendizado, que é através da imitação, né? A gente tem os neurônios espelho, que é aquilo que dá a capacidade para aquele bebê identificar e repetir, né? Imitar realmente as nossas feições, né? A gente sorri para a criança e de repente ela está fazendo aquele mesmo movimento, aquele sorriso. Então, tudo isso que ela repete, que ela imita, é um aprendizado, né? E o aprendizado do comer também se dá por aí, né? Além de outras questões, que aí vai ter a questão de contato mesmo, né? Dos estímulos sensoriais, que a gente chama, né? Sensório-motores. Então, assim, quando a criança, lá, o bebezinho é exposto as primeiras vezes aos alimentos, é comum que aquele bebê não saia já comendo de cara o primeiro alimento que a gente oferece, né? O primeiro impulso do bebê é até jogar para fora, empurrar, né, com a língua. E aí a gente continua repetindo, expondo ele àquele mesmo alimento, para que ele possa justamente explorar através dos sentidos e passar a reconhecer aquele alimento. E quando ele reconhece, acha aquilo, então, entende que aquilo é seguro para ele, é onde ele vai ter interesse em realmente colocar na boca, né? E aí depois começa todo o desenvolvimento de paladar mesmo. Então, pensa como isso é algo, assim, importante, porque como a gente depende de imitação e dos sentidos, né? Entre os sentidos a gente vai ter aí visão. A gente vê essa família comer esses alimentos sempre, né? Se eu estou vendo, já é mais comum para mim. Eu não vou ter tanto receio, assim, de experimentar algo que eu tô vendo todo mundo colocar na boca. Que né? O pai e a mãe também comem. Isso, exatamente, né? São os modelos de referências do bebê, normalmente é esse, né? Pai e mãe, às vezes algum cuidador ou até a escola, né? Mas, enfim, é isso, assim, o visual, importante, né? O que eu escuto também é importante, né? E o que eu vejo também de como que essa família come esse alimento. Ela come com alegria, ela come com prazer, você percebe isso na expressão daquela família? Ou você só percebe essa expressão de prazer em alimentos que não são oferecidos àquela criança ainda, né? Porque tem disso também, né? Que tem coisas que aquele bebê ainda não pode comer, ou que você ainda não quer apresentar, ainda não é hora de apresentar para aquela criança pequena, né? E que às vezes é aquilo que a gente expressa, a gente gosta mais, né? E expressa assim, com alegria aquilo. Então, todos esses sentidos, e aí, claro, o contato, a repetição, o provar realmente várias vezes, né? Vai contribuindo para o aprendizado aí do comer e para o desenvolvimento de paladar. São coisas
o aprendizado do comer e o desenvolvimento de paladar são coisas diferentes. Porém, eles caminham juntos, né? A gente vai desenvolvendo o paladar e à medida que eu desenvolvo o paladar e gosto, então, eu vou criando um hábito, né, de consumo pela repetição. E isso continua acontecendo, assim, né, ao longo da nossa vida. Não é só lá quando é bebezinho, né? A gente tem como desenvolver novos hábitos, desenvolver o paladar ao longo da nossa vida, né? Fabi, olha só, me tira uma dúvida agora que você falou, eu fiquei imaginando aqui. A Maria Alice tem 3 anos e vai 3 anos e meio. E você falou que é bem interessante, assim, a gente cuida bastante para que a família toda tenha a mesma alimentação, né? Então, assim, a gente come as mesmas coisas. Mas, por exemplo, assim, é muito engraçado, assim, algumas vezes eu já me peguei comendo alguma coisa e falando, nossa, isso aqui não tá legal, ou tá com gosto estranho, mas assim, não falando pra ela, falando pra outra pessoa. E ela tem um radar, assim, que é impressionante. E se ela ouvir falar, ela não come. Ela fala, não tá legal. Ou, às vezes, por exemplo, a própria mamadeira dela, eu faço leite e às vezes eu vou dar pra ela e daí o meu marido fala, tá quente, tá muito quente. Ou eu falo pra ele, às vezes a gente fala sem querer, assim, não tá quente, eu não quero. Então, como é importante e como é difícil também, porque a gente precisa se policiar o tempo todo, né, Fábio? É o tempo todo. Exato. Principalmente, assim, para aquilo que, né, que a gente quer que a criança, então, entenda. Por isso que é tão importante o trabalho com a família e com o adulto, né? Porque se esse adulto tiver um hábito, assim, saudável na maior parte do tempo, né, que a gente não vai nunca comer né, um doce, uma fritura, uma guloseima, uma coisa que seja fora daquele cardápio saudável, né? Isso vai acontecer também. Mas se essa família tem um hábito saudável a maior parte do tempo, vai ser fácil transmitir para a criança, né? O difícil é quando a gente tem que se policiar demais, ou essa alimentação da criança acaba sendo muito diferente daquela família. Porque acontece isso também, né? Que a família, às vezes, faz toda a comidinha da criança, toda certinha, mas a própria família não come aquilo, né? Tem muitas famílias que a gente vê assim, cozinham para a criança ou compram as comidinhas todas certinhas, cheias de legumes, né, verdurinhas, tudo e mais, só que os adultos não consomem aquela mesma alimentação, né? Então, isso é mais difícil, porque realmente ela precisa de referências, né? E tudo isso que está falando assim, E tu poderia dar um exemplo para nós, por exemplo, assim, bem prático de como fazer isso? Porque, assim, uma família que já tem os hábitos alimentares saudáveis é fácil. Você vai provavelmente encaixar a criança nesse teu habitual. E a família que não tem tanto, porque a gente está falando também a gente está falando um pouquinho de crianças menores, mas imagina uma família. E aí eu não sei se tu pode, né, compartilhar se é nesse momento, né, do teu projeto, enfim, do teu trabalho, mas, por exemplo, assim, uma família que tem uma criança de 8 anos, um de 14, um jovem adolescente, que essa é uma outra fase também, que daí eles já têm né, o gosto deles, já tem o hábito deles. Então, como a família lidar com isso? Como fazer chegar, gerar essa consciência, né, do que pode, do que não pode, para não chegar nessa dieta restritiva que você falou. Sim. Então, esse exemplo que tu deu aí é quase o meu aqui, né? Eu tô com o Felipe tá com 7, faz 8 em novembro, e a Isabela faz 13 agora em julho, né? Então, eles já são maiores, assim. Eu vejo que, assim, às vezes até a gente tem uma situação que alguém na casa puxa pelo saudável e o outro não, né? Sempre essas situações são mais delicadas, né? Um pouquinho mais difícil mesmo. Mas a gente precisa trabalhar com essa família, um jogo aberto do que aquilo que a gente necessita, que algumas coisas a gente necessita consumir, né? Porque o nosso corpo precisa de alguns nutrientes e tal. E trabalhar o limite para aqueles alimentos que a gente sabe que não vão poder entrar o tempo todo. Então, assim,
Se a família não tem um hábito super saudável, né, você vai ter que criar uma rotina que pelo menos propicie para que essas crianças, adolescentes, enfim, que eles tenham a opção do saudável em todas as nos momentos das refeições, né? Então, eu vejo que, assim, a rotina é algo muito importante, né? Rotina é uma forma de limite. Rotina no sentido, a gente tem café da manhã, ou vai comer alguma coisa de café da manhã, a gente tem horário de almoço, e horário de almoço é comida, almoço, não é outra coisa, né? É um horário lá de lanche, um horário de jantar, enfim, né? De acordo com a família, com aquilo que eles resolverem estruturar ali, que se adequar para eles. Mas essa questão de ter a rotina e ter claro o que pode entrar em cada refeição é muito importante, né? Porque você a gente não consegue, assim, a menos que seja um caso assim, como o meu, vamos dizer assim, hoje, se eu deixar a minha filha, a Isabela, para ela se virar sozinha ao longo do dia com a alimentação dela, ela sabe o que ela vai consumir cada horário. Ela faz escolhas, às vezes, melhores do que as minhas, porque ela veio nesse ritmo sempre, né? Mas se você pega um outro adolescente que, de repente, não tem essa mesma consciência de saúde, de alimentação, né? Ela também tem uma questão que já é atleta, então já sente mais a importância e a necessidade de estar, né, com a alimentação adequada para o seu rendimento, assim. Mas se você pega um adolescente que talvez não tenha essa mesma consciência, é muito provável que ele consuma aquilo que ele gosta mais, né? Que ele gosta mais nos horários que ele ficar livre para escolher, e aquilo que é mais prático, mais fácil, né? Então, assim, a família estruturar essa questão de rotina no sentido do que é permitido, ou o que o que vai realmente acontecer, assim, de cardápio nessa casa é muito importante, e junto, né? Porque numa idade dessa, que eles já têm escolhas, se for imposto para eles o que vai ser, talvez tenha mais resistência. Mais resistência, exatamente. Então, aí é a hora de alinhar as coisas junto, né? Entendendo, assim, colocando para eles a importância de que alguns alimentos vão entrar. Então, eu trabalho muito, né? Assim, no atendimento de adolescentes, assim, que às vezes são muito seletivos, não consomem nada de verdura, ou de fruta, ou dos dois grupos, né? E aí a gente faz como? Aí eu falo, bom, vocês já têm idade para escolher alguns alimentos para a gente tentar fazer a introdução, né? E aí, eles vão me dizer o que eles preferem começar a fazer a introdução primeiro, né? Então, escolhe lá uns 3 alimentos. E aí, a gente vai pensar em várias preparações que a gente possa fazer com aquele mesmo alimento, né? E aí, a gente vai incluir isso naquela rotina de cardápio da semana. E eu costumo, sim, orientar a família e ajudar, né, a família a realmente elaborar um cardápio. Porque eu acho que ter o cardápio escrito toda semana, né? Eu até, esse curso que eu vou fazer na semana que vem, é justamente sobre isso, assim, ensinando a fazer esse cardápio de uma forma que seja prática, que a gente possa ter praticidade mesmo, assim, né? Mas eu costumo organizar esse cardápio semanalmente na minha casa todo domingo. Chega lá no domingo à noite, eu vou lá e organizo o que eu tenho em casa, o que eu quero fazer ao longo da semana, coloco lá pelo menos o cardápio de almoço e de jantar, né? Assim, aquilo que eu vou fazer para almoço e para jantar. E aí já sei ali, já usando aquilo que eu já tenho, e aquilo que falta já vai para uma lista de compras. Então, a gente já tem uma noção do que vai ter ao longo da semana, né? E quando eu vou comprar e tal. E quando é uma família que está nessa situação de ter que organizar essa rotina para poder implantar um cardápio um pouco mais saudável, né? Que ande, aí justamente nessa hora é a hora que a gente vai programar esse tipo de situação, de incluir aqueles alimentos que a gente está programando em colocar, né? Porque mesmo essa criança maior ou esse adolescente que ainda não desenvolveu o paladar por esses alimentos,
o grupo da verdura, o grupo das frutas, ele vai precisar passar por aquele mesmo processo lá da criança pequena, de Sim. repetir várias vezes aquele mesmo alimento, de ter contato com ele, para poder desenvolver o paladar por ele, né? Então, a gente fala assim, que até os 5 anos de idade, uma criança, ela precisa ter, no mínimo, 10 exposições a um determinado alimento para poder reconhecer bem aqueles sabores e realmente saber se ela gosta ou se não gosta, né? Desenvolver o paladar por ele. Mas a partir dos 5 anos, a gente precisa de 15 a 20 exposições, né? Então, não é eu vou provar uma vez e já não gostei, né? Ou, assim, talvez aconteça de gostar numa primeira, segunda vez, mas a gente tem que repetir realmente várias vezes para poder chegar nessa adaptação mesmo, do nosso corpo reconhecer. Né? Eu brinco com eles que a língua tem que conhecer o sabor de olho fechado, né? Olha só, Fabi, tem uma mãe escrevendo aqui, a Cláudia. E o processo de mudar o hábito é um processo de mudar o hábito, né? Que é o que você está falando aqui. Eu tenho um filho de 11 anos, sempre foi oferecido o saudável, mas ele escolhe quase sempre o não saudável. Sempre peço para ele experimentar, mas não é uma alimentação. E aí eu acho que tu pode falar melhor, assim. E aí a história de que como eles têm acesso ao não saudável enquanto eles são pequenos. Quem leva esse não saudável para dentro de casa? E quando a gente leva, como a gente pode mesclar um pouquinho, como você falou, tem coisas que são importantíssimas que a gente precisa comer e tem coisas que a gente pode ter um equilíbrio. A Maria Alice brinca e fala, mamãe, isso aqui é a sobremesa e a porcaria. Mas ela comeu arroz, feijão de meio-dia, tomatinho e tal. Então aí ela pode comer uma porcaria. É uma forma que eu tenho aqui. Eu não sei se é a mais correta, né? E aí acho que poderia falar um pouquinho também sobre essa dúvida da Cláudia. Então, sobre a dúvida dela, né? Primeiro, assim, eu vejo que é muito a questão dessa rotina aí de cardápio, né? Se deixar na escolha totalmente deles, eles vão ir pro menos saudável, né? Provavelmente. Então, assim, bem aquela ideia que a gente trabalha, assim, de rotina e contra-rotina, talvez ele possa escolher um dia da semana, uma refeição na semana, um final de semana, mas vai ter uma rotina que não tem a escolha, assim, entre... né, algo assim. Mas a gente vai colocar, você quer jantar hoje a sopa ou então a pizza que a gente vai fazer em casa e que vai ter tais ingredientes, né? Que você vai poder escolher entre esses ingredientes. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido, entende? Que você vai dizer as opções e não deixar livre para escolher o que a criança quer, né? A gente tem opções dessas coisas que o adolescente costuma gostar mais em versões mais saudáveis. Em geral, são versões caseiras, assim. A gente fazer o hambúrguer, a gente preparar a pizza, né? Então, isso poderia entrar numa rotina normal, uma rotina de semana, desde que seja aquele que se não for preparado em casa, mas que seja feito dessa forma, assim, sem muitos aditivos, uma preparação mais caseira e mais pensada para ser dentro do saudável, né? Mas sempre nessa ideia de que a gente dá as opções que a criança tem, que como eu brinco assim, ó, a gente não pergunta se a criança quer ou não verdura, a gente pergunta se ela quer alface ou brócolis, entende? Você quer comer, você pergunta assim, você quer alface, brócolis, cenoura ou você quer, né, escolher entre algum deles, sei lá, mais ou menos isso, né? Então, assim, e aí ela vai te responder dentro daquilo também que, né, é claro que não é uma coisa assim mágica, né? Isso todo um processo que se constrói, né? Mas, assim, isso é possível à medida que você conseguir manter rotina dessa forma, né? Aí você vai chegar num momento que ele vai te ajudar a montar esse cardápio,
vai dar algumas ideias, inclusive hoje essa questão do cardápio aqui é fácil nesse sentido, assim, porque eles sempre pedem coisas. Ah, mãe, faz aquela tortinha de frango lá que sempre faço. Ah, faz tempo que tu não faz o creme de abóbora. E aí eu vou, vou lá pegando as coisas que eles estão Uhum. pedindo, mas que são preparações que a gente já fez muitas vezes. Então, assim, eles, né, já é do nosso hábito. Com relação a isso que tu estavas falando de oferecer o doce, né, após ter consumido, assim, é algo assim que eu acho que é bem individual, sabe? Porque Uhum. a gente dá o limite, né? E o limite que você deu aí é que se ela tá comendo todo o saudável, ela pode sim comer um docinho. Ok, se para assim, o desenvolvimento dela isso cabe, beleza, não tem problema nenhum. Talvez para uma criança que tem um sobrepeso, que não Uhum. consiga comer só um pouquinho daquele doce, talvez não dê para agir dessa mesma forma, E não todo entende? dia também, né? Não é E não é também não todo dia. condicionado, né? Isso, exatamente. Então, assim, aqui também, assim, por muito tempo, a gente, doce é uma coisa eventual. Aí chegou um momento que o Felipe, ele começou assim, vai em festinha e tem uma coisinha que vai para casa, aquele docinho que fica ali, né, aquela, sabe, balinha, bala de goma, essas coisinhas assim. Aí tem em casa, aí ele pergunta, posso comer uma balinha depois do almoço? Aí pode. Ele vai lá e pega uma balinha. Sim, eu não vou me importar que ele coma uma balinha de goma, né? Mesmo que seja frequente, porque é uma, é um pouquinho, e ele come tudo que é saudável, que a gente sempre fala assim, eu nunca bato muito em cima daquilo que não pode. Isso eu não tenho muito na frente, né? E quando tem é nessa situação. Agora, se sai do controle, tem uma quantidade maior, começou a comer muito, aí é a hora que a gente vai ter que, principalmente, tirar da frente deles para a gente não ter que ficar proibindo, né? Porque, assim, o ter ali exposto, a criança está querendo numa quantidade talvez maior do que aquela que a gente está querendo dar o limite, aí começa a ficar uma disputa de uma queda de braço ali, né? Uhum. Ela tá vendo, ela tá querendo, e aí você tem que ficar dizendo que não, ou que é menos, ou que é só um pouquinho. Então, o mais fácil pra gente é ter um combinado do dia específico e só comprar naquele dia, ou, né? Isso para qualquer coisa, não só para o doce, Uhum. né? Assim, ter o Uhum. combinado dos dias específicos, porque daí naquele dia a gente deixa a coisa mais livre. Porque a proibição é sempre complicada, né? A tendência da proibição é Sim, gerar compulsão. Aquilo que, assim, a gente, né, via de regra, assim, aquilo que a gente proíbe muito, o outro quer muito, sim. né? Uhum. Então, assim, É, lidar dessas... quando você consegue fazer essa introdução desde a criança muito pequena, isso, ele cresce com uma forma normal, né? É normal ou saudável, né? Uhum, E assim como você falou também, né, Fábio, isso não é uma coisa que é muito tempo, isso são coisas que a gente vem levantando, as coisas vão evoluindo, né? Você mesmo falando no início da live que você falou sobre isso. E, Fabi, uhum. quando você faz esse trabalho com as famílias, quanto tempo mais ou menos demora para que a família consiga entrar nesse novo ritmo, assim, e de que forma que a aceitação, quando não tem? Fala um pouquinho para nós como que é esse teu trabalho, que eu acho que é bem interessante. Então, na verdade, aí tem vários, tem vários trabalhos, assim, né? Uhum, Eu faço atendimento, né? Que agora tem feito mais online do que consultório presencial. Eu tenho um curso online que chama Criança Nutriativa, e nesse curso é um curso exato para pais, né? Para família, que quer saber o que é uma alimentação adequada para crianças a partir de 1 ano. E eu tenho um módulo nesse curso, que é um curso digital, né? Que é o uhum. método que eu ensino. Fabi, acho que travou.
Fabi, tá ouvindo? Voltou, né? Agora voltou. Tá. Então, eu estava falando do curso online e dos atendimentos em consultório, que cada um tem o seu tempo aí, né? Esse curso da semana que vem vai ser que eu vou passar conteúdos sobre desenvolvimento, sobre elaboração de cardápio. Então, vão ser 5 dias, né? E aí, isso é sobre receitas, elaboração de cardápio saudável. E aí, isso, assim, a pessoa consegue, nesse tempo, desses 5 dias, implantar isso, né? Agora, a aplicação disso dentro de casa é um outro passo, né? Porque se é uma família que já tem um ritmo que é só esse ajuste de poder ter uma praticidade, de ter uma rotina mais fácil, porque você vai planejar e vai executar e já tem lá um bloco de receitas e isso consegue implantar naquela semana, né? Mas se é uma família que talvez não tenha esse hábito ainda, aí vai ter toda aquela questão do trabalho da recusa, da seletividade alimentar, que é um trabalho mais longo, assim, né? E que às vezes demanda demais acompanhamento mesmo. Porque nem toda questão de recusa alimentar, assim, quando não tem aceitação de alimentos, né, que são importantes, que são saudáveis e importantes, nem sempre é só comportamental. Às vezes tem algumas questões fisiológicas também que precisam ser tratadas, né? Então, claro que quando a criança já é maior, sim, provavelmente seja mais comportamental, porque o fisiológico é mais das crianças pequenas, né? Que às vezes demandam um trabalho de desenvolvimento sensório-motor mesmo, de dessensibilização. Às vezes tem algumas questões que a gente precisa trabalhar em conjunto até com outros profissionais, tá? Nessa questão de recusa e seletividade alimentar. Mas normalmente isso se manifesta bem cedo, tá? Bem de bebês, ali, introdução alimentar, e por volta dos 2 anos, até os 2 anos, assim, a gente já identificou que a criança faz, né, recusa muitos alimentos, é muito difícil, e aí a gente já, antes disso, já está encaminhando para acompanhamento, né? Mas depois disso tem que ser mais comportamental mesmo. Por volta dos 2 anos, é comum a criança começar a entender, né, que agora ela tem as suas vontades, que ela tem as suas escolhas, e aí sim começar a recusar alguns alimentos, querer escolher aquilo que ela está vendo, aquilo que ela percebeu que ela gosta mais, né? E aí, até hoje, eu fiz uma postagem sobre os estilos parentais na alimentação, e aí fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre o comportamento que a família tem junto a essas questões da alimentação da criança, né? E o que tende a ter um resultado melhor, né? A funcionar mais. O que a gente sabe é que pressionar, né? Assim, qualquer tipo de pressão, de insistência para que coma, isso tende a não funcionar, né? Então, porque a criança, você vai começar a gerar aquela é o que eu falo que é a queda de braço mesmo, né? Um pressiona daqui, o outro recusa mais dali. E aí, quanto mais a família se preocupa com aquilo, que não tá comendo, e fica querendo insistir mais ainda em dar jeito de comer, né? E aí começa, às vezes, a fazer trocas, ou até oferecer uma recompensa, então come isso para ganhar aquilo, né? E aí a criança percebe que aquilo é algo importante para aquela família, porém, ela está no comando, né? Porque sim, ela tá ainda dizendo que sim ou que não, né? E acaba que a gente entra no ciclo da recusa alimentar, quer dizer, a criança, quanto mais a família insiste, se preocupa e força e insiste, menos aquela criança come, né? E aí a gente, então, fala muito sobre isso, assim, porque toda vez que a gente faz trocas ou que a gente fica nessa insistência, tende a não funcionar muito bem. O que funciona melhor? Funciona melhor a gente ter uma rotina bem definida, né?
fazer os combinados, se for uma criança em idade que já entenda, então, do que será feito em cada refeição, né? Um combinado, não precisa ser assim, de manhã vai comer tal fruta, ou não, mas combinados gerais, que de manhã deve ter alguma fruta, então esse é um combinado que todo dia vai ter uma fruta. Ela pode escolher qual é a fruta, mas todo dia vai ter. Vai ter um grupo lá do leite, é uma criança que ainda toma um leite ou não, é uma criança que maior, que já não usa mais fórmula ou não é mais amamentada, então assim, ela tem um grupo do leite para trabalhar de manhã, algum carboidrato lá e uma fruta. E isso a gente vai ter que promover, né, para que a criança tenha sempre aquilo à disposição dela. Aí a forma com que ela vai comer, se ela vai querer tomar o leite batido com a fruta, fazer uma vitamina, ou se vai tomar o iogurte com a fruta e colocar um cereal em cima, isso ela pode escolher, né? Mas ela tem que saber o que ela tem de opções, né? Mais ou menos qual seria o horário, né? Assim, não o horário exato de hora, né? Marcada, mas assim, que naquela refeição é aquele tipo de alimento, que na outra refeição, almoço, o que ela vai ter de opção? Ela vai ter de opção as verduras, uma carne, um arroz, um feijão, ou outro dia uma batata, uma massa, e ela vai ter que escolher entre aqueles ali, não vai ter outro, né? E aí isso é o que vai promovendo a rotina alimentar mesmo. A partir do momento, eu sempre falo assim, a partir do momento que a criança sempre comeu almoço, ela não vai te pedir um lanche. Ela está acostumada a comer almoço. Assim, comida de arroz, feijão e carne, entende? Agora, se eu começo hoje não vou fazer almoço. Amanhã, pode esperar que ela vai começar a te pedir, né? E é diferente, o diferente é legal. É verdade. Né? E Fabi, por exemplo, agora que a gente está, a grande maioria ainda em isolamentos, né? Cada um de alguma forma, uns mais, outros menos. Mas eu acredito que a demanda das famílias também ficou maior, né? Porque assim, tem a família que tinha babá, tinha a família que tinha empregada, cada família tinha a sua estrutura, né? E eu acredito que isso bagunçou bastante. Então, essa bagunça também exige muito mais da mãe e do pai, porque eu fico pensando, a mãe que sai de manhã para trabalhar e que o filho ia para a escola o dia todo, ou que o filho ficava meio período com a babá, e que era a babá que fazia todo esse encaminhamento, né? Que os pais não vinham às vezes para casa para almoçava fora. Então agora tá todo mundo dentro de casa, né? E daí assim, você precisa trabalhar e aí você precisa ter uma rotina da comida, porque assim, comer precisa, todos precisamos comer, né? Então eu acredito que é uma dificuldade bem grande que a gente está tendo como mãe, né? E eu tô ousando, assim, a cozinhar, a fazer coisas diferentes em casa, assim, coisas que eu não dominava. Mas a gente tem, eu, graças a Deus, tenho um paladar para coisas saudáveis, assim, sabe? O meu paladar não é. Então a gente foi inserindo isso no nosso dia a dia. A gente também come porcaria de vez em quando, normal. Mas no geral a gente come bem. Mas, Fábio, tem horas assim que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? E eu acredito que essa angústia é porque não tem um cardápio. Eu não tenho um cardápio. Não tenho um cardápio definido. Então você tem que fazer o curso da semana que vem, Família Nutritiva. Porque ele surgiu bem por demanda. Por demanda. E muitas, né, muitas amigas, muitas pacientes, assim, pessoas que eu já acompanhava antes, quando iniciou a quarentena, o maior pedido que eu tive não foi mais da dieta, né, que vinha acompanhando, foi de cardápio para a família, né? E aí, quando elas começaram a tentar fazer os cardápios, começaram as dúvidas, mas Fábio, receita. Então, cardápio, receita. Prático. E aí depois, meu Deus, eu tô ficando horas dentro da cozinha, como é que eu faço para fazer outra coisa, além de cozinhar, né? Que aí começou muitas horas dentro da cozinha. Então, a minha linha é que o planejamento é a base de tudo, né? Nesse sentido aí. Porque eu costumo trabalhar assim essa é uma dica, ó, bem, bem legal. Eu costumo trabalhar com um modelo
de cardápio base, assim, uma Uhum. estrutura base, né? Então, assim, quando era a época de lanche da escola, eu sempre falava assim, meu lanche da escola, segunda-feira tem que deixar fixo. A segunda-feira é o dia, por exemplo, do sanduíche. Na terça é o dia do bolo, Sim. na quarta é o dia do Uhum. iogurte. Aí você tem aquela coisa fixa. E aí você sabe que sempre vai uma fruta, na segunda sempre é o sanduíche. Então eu tenho que ter um pão para o sanduíche, eu vou mudar o recheio. Mas eu sei que na segunda é Uhum. sanduíche, eu não vou ficar quebrando minha cabeça. Eu só vou Sim. lembrar de comprar, ter um pão e ter um recheio para aquele sanduíche. Na terça-feira é o dia do bolo. Então eu vou lembrar, né, que a minha preocupação é ter um bolinho congelado, comprar um bolinho fresquinho, fazer um bolo se eu tiver tempo na segunda. E a segunda é o dia de fazer o bolo, então se na terça é o dia de levar o bolo, né? Mais ou menos isso. Sim. O cardápio de almoço e de jantar é a mais ou menos a mesma linha, né? Se eu tenho algumas coisas fixas, fica mais fácil eu ir depois só mudando alguma coisa, né? Então, assim, eu tenho lá fixo que salada eu vou ter todo dia. Eu vou ter que Sim. ir uma vez na semana na feira e eu vou comprar uma salada que dê, né? Verduras, legumes que dê para pelo menos Semana. 7 dias, né? E Uhum. aí, isso já me adianta bastante. Eu gosto de ter separado as proteínas também por dia da semana. Então, assim, tem um dia Uhum. do frango, o dia do peixe, o dia. Até porque, assim, o peixe é danado, né? Se a gente não tem um dia fixo para ele, às A vezes gente é o não que come. a gente não come. E a gente está tão próximos, né? Assim, de ter a opção e às vezes fica sem. Então, eu até organizo por um. Agora tem na feira que monta aqui, de hortifruti, também vem um pessoal que vende o peixe, tem peixe fresco sempre, então eu organizo o dia de comer o peixe, o mesmo dia da feira, porque eu sei que sempre não tem desculpa, a gente compra de Sim. manhã e já prepara, né? Então, assim, mas ter isso fixo facilita muito, porque você, na hora de comprar, você já pensa na quantidade de carne para aquilo que você vai usar na semana, né? Quando a gente prepara, se você tem aquilo que vai repetir numa janta ou num outro horário, você já faz o dobro ou o triplo para congelar ou para seu, né, ou para compor aquela outra refeição, né? Aqui, Quando eu por nasci, exemplo, uma das acontecia mais coisas fácil. que eu consigo fazer assim é o feijão e congelo em potinhos. Então, aí eu vejo que quando eu tenho feijão na geladeira, é uma coisa bem rápida para fazer um almoço, né? Isso. Mas Fábio, assim, e agora, e para quem não gosta de cozinhar ou para quem não sabe cozinhar, o que Eu faz? acho que são as opções de pessoas que fazem hoje um produto nessa linha de caseiro, né? De menos aditivo, Uhum, é por aí, sabe? Porque, assim, tem bastante gente vendendo tanto comida fresca, assim, quanto congelada, né? uhum, E o importante pra gente, quando a gente pensa, assim, em alimentação saudável, é prezar por um alimento mais natural e com menor quantidade de aditivos. Toda vez que sim. eu penso no industrializado, por exemplo, vamos pensar lá numa pizza industrializada, vai ter mais aditivos lá do que se eu for uma massa caseira que não precisa de nada né, Uhum, de conservante e tal, ou uma massa que foi feita e foi congelada, né? Então, assim, e aí são mais ingredientes mais naturais que tu consegue utilizar, né? Já assim, o processado, um hambúrguer processado é muito diferente de misturar carne com algum legumezinho, com um pouco de aveia e tempero, né? uhum, E fazer. Então eu vejo que assim, o que a gente tem que pensar é isso, assim, quanto menos aditivo, quanto menos industrializado, melhor. Tem opção de passar num restaurante, levar comida onde eu almoço, levar comida para o jantar, é uma opção, né? Ter uhum, alguns fornecedores, né? Assim, conhecer aí fornecedores que possam ter a comidinha, seja para criança, seja para adulto, ou alguma que dê para todo mundo, né? Tem muita opção hoje, tanto de, como eu falei, né, de comida para entregar na hora, quanto de uhum, congelado, assim. uhum. Então, acho que é Fabi, por aí. e esse curso teu que você faz, então, independente de você cozinhar em casa ou não, ele cabe, porque eu posso ter um cardápio e terceirizar para alguém fazer esse cardápio para mim. Pode Exatamente. ser também, Inclusive, né?
Isso é outra coisa, que tem pessoas hoje que pegam um cardápio que a gente faz, ou, né, às vezes quando eu elaboro para o paciente o cardápio, mas a pessoa fez o cardápio, e elas executam esse cardápio, né? Tem Sim. empresas hoje que executam exatamente o cardápio que você pedir e te entrega prontinho, né? Uhum. Então, assim, dá, né? Se a Só que gente demanda organização. é só querer. É. Não, a gente sabe E que eu dá mais vejo, trabalho assim, o natural, né? sim, Uma alimentação mais natural, ela dá mais trabalho. Porque, nesse sentido, tu vai ter que comprar sempre, ela não vai durar tanto, sim. né? A forma de guardar por mais tempo sem aditivo é o congelado, né? Então, assim, eu tenho que ter Uhum. um espaço grande aí para armazenar. Isso também Sim. ajuda. Quem tem É. freezer, assim, Mas eu gostei bastante da dica do planejamento, Fabi, que eu acho que inicia é como a gente precisou replanejar a nossa, né, a nossa vida pessoal, profissional, familiar dentro de casa, para quem tá, ou para quem tá saindo e volta também tá diferente, não é mais sair normal e voltar, você sai com máscara, chega em uhum, casa, tem todos os cuidados. Mas eu acredito que o planejamento, uma rotina básica, isso serve para tudo, né? Serve para o nosso trabalho em casa, para o nosso dia a dia, para a organização com a família. A questão da comida é bem importante. E eu acredito que facilita muito, porque a partir do momento que você pensa, ah, agora eu tenho que. Agora a gente precisa fazer almoço, precisa almoçar. Porque quando tu tá trabalhando, quando veja é meio-dia. E se você sabe naquele dia o que tu vai fazer, vai chegar o uhum. horário lá que você estipulou e você vai lá e vai ter as coisas encaminhadas, né? Isso, Então eu acredito que é muito importante mesmo, as tuas dicas são super importantes. eu vejo assim, ó, aqui tem algumas coisas assim que são de anos aqui em casa e que são base assim para mim, né? O dia de compra da feira é um dia é Uhum. igual é igual o domingo de missa, o dia da feira é assim, negociável. E aí nesse mesmo dia é um dia de organização, assim, porque Uhum. mesmo antes de pandemia já era um dia que eu deixava amanhã para lavar aquilo que, né, que vem da feira e tal, Sim, para deixar as coisas pré-prontas, que isso facilita muito. Eu muito. sempre falo muito, coloco, tá sempre nos meus stories, os meus verdinhos lavados, as coisinhas prontinhas, assim, porque, assim, de noite, pensa assim, chegou com fome, o mês que esteja, né? Agora estamos em Uhum. casa, mas deu a hora da fome. Você para, vai comer. Você vai lavar alface, lavar tomate, Você né? não come Assim, daí. Você não você come. não come, você vai naquilo que está mais rápido, mais, né? E então, assim, eles estando lá lavados, não tem desculpa para não pegar e rasgar aquilo, né? Misturar eles, é basicamente isso, misturar, temperar e comer. A gente tem costume de temperar no prato, então não tem nem, é só Uhum. colocar ali na mesa, né? É. Uma outra coisa que, nesse sentido, assim, de organização, que também é básico aí para mim, é a questão que estamos falando do feijão. Eu tenho o dia certo de cozinhar o feijão, porque eu gosto de deixar ele de molho, trocar água e Uhum. tal. Oi, pessoal. Então, quero deixar aqui algumas dicas para vocês sobre como desenvolver esses hábitos alimentares saudáveis, né, desde a infância e o papel aí da família nisso. Então, assim, a primeira dica é que a família realmente busque entender o que é uma alimentação saudável, adequada para sua família, né, para suas crianças na sua fase de desenvolvimento. A partir daí, fazer o planejamento de cardápio, né? Ter um cardápio mais ou menos estruturado, aquilo que vai ser comprado, consumido, preparado ou não, né? Vai comprar pronto ou vai preparar, para que viabilize, então, que esses alimentos que a gente sabe que são importantes, que eles estejam aí à disposição, né, dessa família. A outra questão é de rotina mesmo, ela é muito importante porque a criança precisa ter a ideia da rotina, da contrarrotina, daquilo que ela consome no seu dia a dia, do quais são os alimentos que vão compor as principais refeições que ela vai fazer ao longo do dia, quais são essas refeições e quais são esses alimentos que ela, né, vai ter aí de opções para fazer as suas variações, né? E a partir daí
é manter, né? É a consistência, manter assim esse planejamento, manter essa organização de cardápio, manter esses alimentos sempre à disposição dessa criança, evitar fazer trocas, né? Evitar assim pressionar essa criança para comer se ela não tem interesse naquele alimento, naquele momento, né? Procurar realmente estimular pelo exemplo, pela aproximação, quer dizer, ter sempre esses alimentos por perto, né? Uma criança que às vezes recusa determinado alimento, ela precisa, para sentir interesse em provar, ela precisa ser exposta a esse alimento, né? Mas não necessariamente o ser exposta e interagir com esse alimento, conhecer esse alimento, vai ser ela consumindo, né? Muitas vezes ela vendo a gente consumir e a gente falando para ela sobre como é esse alimento, como ele é bom, ou como associando ele a outros, né, a características dele que ela conheça, que sejam que façam sentido para ela. Isso é uma forma de aproximar a criança desse alimento, né? Não necessariamente ela precisa estar comendo, ela está vendo a gente comer e relatando para ela como ele é, né? Então isso pode também promover nela esse interesse em provar, e daqui a pouco ela vai provar, e quando ela repetir várias vezes a experimentação, às vezes de forma diferente, é onde a gente vai conseguindo desenvolver aí o paladar por novos alimentos, tá? Então, gente, ó, a dica principal aí é de planejamento, né, de rotina e de se manter com consistência, então, dentro desse estilo, né, de vida saudável a maior parte do tempo, né? Isso é muito importante, tá bom? E para a semana que vem, então, eu tenho o curso que vai acontecer a Semana da Família Nutritiva. Para quem tiver interesse em aprender mais a elaboração de cardápios saudáveis, com praticidades, dicas de receitas, né? Isso tudo vai acontecer ao longo da próxima semana. E as inscrições vão até domingo, então, tá bom? Vocês podem ter mais informações através do meu Instagram, @NutriFabiLima. Um beijo, até mais!